E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está vendo agora as sequências básicas de uma ressonância magnética focado numa ressonância de crânio. A gente já viu como que é o T1, o T2, o flare, e agora a gente vai ver a difusão, uma sequência fundamental para a gente interpretar uma ressonância. Então vamos lá. A difusão é uma sequência fundamental na avaliação de uma ressonância magnética e de grande importância na interpretação de patologias intracranianas. Seu princípio se baseia no movimento browniano, que é um fenômeno termodinâmico, pelo qual partículas pequenas suspensas em um líquido tendem a se movimentar de forma randômica através do líquido. Na ressonância, essa sequência avalia a difusão das moléculas de água. Como é algo randômico, não dá para saber como vai ser seu deslocamento. Porém, é possível predizer como será o deslocamento médio dessas moléculas de água. Então vamos lá. As moléculas de água estão se movimentando livremente de forma aleatória. Não há, portanto, restrição à sua movimentação, ou não há restrição à difusão das moléculas de água. Em algumas situações específicas, o meio dificulta a movimentação livre das moléculas de água, e que se encontrarão mais presas, mais limitadas, restritas à sua movimentação. Isso é a restrição à difusão, e será vista na imagem como um componente com alto sinal na sequência de difusão. E quais são alguns exemplos dessa restrição à difusão? Um primeiro exemplo na ressonância de crânio é no infarto. No infarto agudo, há uma falência da bomba de sódio e potássio da membrana celular, com influxo de água para o espaço intracelular e, consequentemente, o inchaço dessas células. Esse é o edema citotóxico. Como as células estão inchadas e edemaciadas, elas ocuparão um maior espaço. Por isso, as moléculas de água apresentarão restrição à sua movimentação, a restrição à difusão. Um outro exemplo é um tumor hipercelular, como um tumor glial de alto grau, um linfoma. Haverá uma proliferação celular com maior densidade celular, e pelo mesmo motivo eles ocuparão um maior espaço, restringindo também a movimentação das moléculas de água, restrição à difusão. Mais um exemplo seria num abscesso, em que o centro é purulento, cheio de debris celulares, e também funcionará da mesma maneira, restringindo a movimentação das águas, com restrição à difusão. E ainda há outras causas de restrição à difusão, como nos hematomas, numa degeneração valeriana aguda, num status epilético, algumas situações tóxico-metabólicas e algumas situações no espectro de doenças desmielinizantes. Bom, a gente viu essa animaçãozinha mostrando, exemplificando mais ou menos como que funciona a difusão e vamos ver agora de forma prática uma imagem, alguns casos exemplificando aquilo que foi falado, né? O que é importante a gente saber também? A sequência ponderada de fusão, ela é uma sequência que vem basicamente de uma sequência ponderada em T2. Então, isso daqui é a sequência de fusão. Ela parece muito um flare, né? Você tem esses tons mais escuros aqui, o líquor você não consegue ver, só que você não distingue aqui a parte mais externa, calota e tudo mais. Bom, quando você faz a sequência de fusão, você tem o fator de difusão, que é o descrito como B, B0, B1000, B2000 e assim vai. Quanto maior esse valor, mais sensível é a imagem para ver uma área com restrição à difusão. Só que quanto maior esse valor, maior a relação imagem-ruído, então pior fica a qualidade dessa imagem para a gente ver. Em exames de crânio, nas ressonâncias de crânio, o normal é a gente olhar o fator B1000. Então é o que você vai ver descrito como B1000, né, nos estudos. E como que a gente interpreta? Então vamos ver esse crânio aqui, ó. Aqui a gente já vê uma área com alto sinal, córtico subcortical pegando o giro pré e pós-central. Só que aí você tem uma outra área mais aqui anterior, pegando principalmente o giro frontal médio. Você vai descendo, ele se estende aqui para o giro frontal inferior, vai até a região mais anterior aqui da ínsula direita. Ela está com alto sinal na difusão. Então a gente está diante de uma restrição à difusão? Provavelmente sim. Por quê? Porque a gente ainda tem que olhar isso daqui. Esse daqui é o mapa do ADC. O mapa do ADC é um coeficiente de atenuação de fusão.
E você, para ter uma restrição verdadeira, você tem que ver se nesse mapa ele vai estar a área correspondente com alto sinal na difusão, se vai estar com baixo sinal. Porque senão, isso daí pode ser um efeito shine through, que é um efeito decorrente da origem dessas sequências, que é uma sequência ponderada em T2. Então é fundamental para a gente interpretar, olhar essa área aqui com alto sinal na difusão, então a gente está vendo aqui, a gente vai olhar e precisa janelar, olhar o mapa da DC. Veja que aqui está mais escuro. Se a gente for mais para cima, é discreto, mas aqui também a gente consegue ver um pouquinho mais escuro nessa região. E vai descendo aonde estava branco aqui na difusão, está preto no mapa da DC. Aqui fica bem mais fácil da gente ver, porque o volume é maior dessa área. Então aqui a gente está diante de uma restrição verdadeira. Nesse caso, era um caso de um AVC agudo. Então aqui a gente está na área em que teve o edema citotóxico, o infarto, edema citotóxico, e por isso você tem uma restrição verdadeira. Alto sinal na difusão, baixo sinal no mapa da DC. Vamos ver mais um caso. Esse é um outro caso, a gente até viu na aula das sequências T1, T2 e FLAIR. É uma paciente que tem um tumor aqui na região parietal direita. E olha só que interessante, a gente vai vendo aqui, nessa parte onde está a lesão, você começa a ver um alto sinal na sequência de difusão. A gente sabe já, que a gente já viu todo o caso, é um neuroglial, uma lesão neuroglial de alto grau. E aqui nessa parte em que ela tem o tumor, tem uma parede mais espessa, mais irregular, ele tem um sinal mais alto na difusão. A gente também janela para ver isso, para sensibilizar, olha como daí fica branco, né? Mas nem sempre é um branco muito branco. Se a gente fizesse, por exemplo, ao invés de B1000, um B2000, aí apareceria alguma área mais clara aqui. Então a gente viu alto sinal na difusão, vamos olhar o mapa da DC. A gente olha o mapa da DC, e essa região, que é toda a parede do tumor, está com baixo sinal. Então aqui a gente está diante de uma restrição verdadeira. Se eventualmente tivesse, não é o caso, mas se tivesse, por exemplo, aqui mais anteriormente, um alto sinal nessa difusão, não seria uma restrição verdadeira, porque no mapa da DC isso daqui está branco, né? Isso daqui é a região provavelmente pode ter alguma coisa infiltrando do tumor, mas provavelmente é muito mais de um edema vasogênico circunjacente a essa lesão. Mas aqui a gente está vendo, então, uma lesão de alto grau, então é hipercelularidade que está aqui, nessa região restringe, restrição verdadeira à difusão. Esse é um último caso, aqui a gente está na difusão e no mapa da DC, sempre olhando os dois juntos. Por enquanto está normal, a gente está na autoconvexidade, estamos descendo, e aí aqui na região da substância branca peritrigonal à direita, aparece essa área com bastante sinal alto na difusão. E você vê que são bem, principalmente aqui, são bolinhas, né? Bem regularzinha, bem delimitada. E muito alto sinal. Então uma área que a gente está vendo muita restrição à difusão. Ela é verdadeira? E olha só como tá no mapa da DC, como é muito preto, né? É muito fácil a gente ver. Isso daqui é bem restrito. E aí só para mostrar, aqui a gente está num T1 pós-contraste. Veja que tem um realce bem regular periférico. A gente está diante de um abscesso cerebral, um abscesso intracraniano. Então, mostrando a região da área purulenta, dos debris celulares, também restringe a difusão. E aqui a restrição é muito intensa. Então, você vê um brilho bem alto na difusão e um mapa da DC bem baixo. Aqui caracterizado é a área de realce anelar, em que a área necrosada, purulenta, não realça, né? Só realça a parede periférica desse abscesso. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar na sequência de difusão. Espero que tenha ficado mais claro isso. E depois a gente vê ainda a sequência de suscetibilidade magnética para ter um panorama geral das sequências básicas de ressonância intracraniana.